A questão de número 2 fala o seguinte, galera. No seu primeiro dia de estágio no laboratório de química, José quis impressionar o professor orientador. Todo estagiário faz isso, né? Eu já fui estagiário, queria impressionar meu professor. E começou a organizar as soluções estocadas. Assim achou viável a união de duas... Olha só o que ele achou. No laboratório de química ele achou viável a união de duas soluções aquosas com a mesma validade e volume, 250 ml, que na sua percepção inicial eram do mesmo reagente, mesma substância. No entanto, ao verter a solução, ou seja, ao despejar uma solução uma dentro da outra, num recipiente dentro de outro recipiente, sobre outra, ele percebeu que se tratava de substâncias diferentes. Veja o rótulo das soluções envolvidas. É porque o cara pegou uma solução assim, pessoal, por exemplo, tá vendo aqui, ó, transparente, aí pegou uma outra solução também transparente e verteu uma dentro da outra pensando que fosse a mesma substância. Aí o cara falou o seguinte, ó, o cara botou uma solução de iodeto de potássio e uma solução de nitrato de chumbo 2. Aí botou a concentração, a molaridade, né? Esse 1m é 1 mol por litro, e botou a variedade das duas soluções. Escreva a equação química completa balanceada que representa a reação provocada por José. Explique o que possibilitou a percepção de José quando há o equívoco após iniciar a mistura das soluções. Então o cara tem duas soluções assim, ó, transparentes. Aí o cara verteu uma solução dentro da outra. Aí o cara, ih, caraca, não é a mesma solução. Ele pensou que fosse, né? Então olha só. Escreva a equação química balanceada. Gente, iodeto de potássio. Qual é a fórmula do iodeto de potássio, pessoal? Qual é a fórmula do nitrato de chumbo? Se você não soubesse dessas duas informações, lá de nomenclatura de sais, você ia perder essa questão. E são conceitos simples. Iodeto de potássio. Iodeto de sódio, gente. É sódio. Iodeto de sódio. NaI. Nitrato de chumbo 2. Pb. NO3. 2. Se você não soubesse disso, você não faria a questão. Gente, o foco aqui da aula agora não é mostrar como é que eu cheguei nessas estruturas aqui. Tá bom, pessoal? O foco não é esse. Porque senão vai ficar muito grande e não vou fazer todas as questões aqui previstas. Então o cara quer que você monte a equação química completa e balanceada. Então vamos lá. Do iodeto de sódio, ó, NaI. O cara tem uma solução aquosa, tá aqui iodeto de sódio, beleza? Aí o cara tá juntando aqui, ó, com nitrato de chumbo, ou seja, PbNO3, 2, aquoso. Tranquilo, pessoal? O cara quer que você monte essa reação. Gente, isso aqui é uma reação de dupla troca bem simples, bem fácil. Eu vou mudar a canetinha aqui só para você visualizar. Olha só, o sódio, carguinha mais 1, ele tem carga fixa. Se o sódio é mais 1, para o somatório dar 0, o iodeto tem que ser menos 1. Esse 2 aqui, ó, veio lá de cima, ou seja, mais 2, né? Ou 2 mais. Beleza? E aqui subtentes tem 1 que veio aqui de cima, ó, menos 1, que é o nitrato. Depois que você fizer isso, você vai unir esse sódio, o positivo, com esse nitrato aqui, ó, com esse nitrato. Então o sódio, ó, mais 1, beleza? E o nitrato, menos 1. Como é que se forma o composto? Você vai cruzar as carguinhas, ó, esse menos vem para cá, esse mais vem para cá. Então a fórmula aqui do composto é NaNO3. Beleza, pessoal? Ou seja, o nitrato de sódio. Nitrato de sódio. Aquoso. Beleza? Mais. Agora o chumbo vai se unir com o iodeto. Aqui, ó. Eu vou até colocar aqui embaixo para ficar claro, ó.
o chumbo, Pb, a carguinha dele é mais 2, como você pode observar aqui, ó, esse 2 veio lá de cima, e iodeto, a carguinha é menos 1. Se você fizer aqui, ó, cruzar as carguinhas, esse 1 vem aqui para baixo, esse 2 vem aqui para baixo, vai formar o PbI2. Então, ó, PbI2. Agora, olha que interessante. Escreva a equação química completa e balanceada. Vamos balancear ela aqui logo? Depois eu faço uma coisa só. Ó, um sódio. Tá vendo aqui, ó? 2 iodo aqui. 2 iodo aqui, bota um 2 aqui. 2 sódio, 1 sódio, bota um 2 aqui. Porque 2 vezes 1, 2. Beleza, pessoal? Agora eu tenho 2 nitrogênio aqui. Aqui eu tenho 2 nitrogênio aqui. Tá igual. Então, ó, eu boto um aqui na frente para dizer que está balanceado. Quais são os coeficientes da equação? Os coeficientes são 2, 1, 2 e 1. Aqui é 1. Quando não tiver nada, tiver balanceado, você vai colocar 1. Beleza? Só para dizer que está balanceado. Gente, então essa é a equação química balanceada, que representa a reação provocada por José. Explique o que possibilitou a percepção. Como é que ele soube que ele misturou substâncias diferentes? Cai disso aqui, ó. Por causa do iodeto de chumbo. Ele é sólido. Esse iodeto de chumbo aqui é um precipitado, pessoal. É um precipitado amarelo. Imagina você, tem duas soluções transparentes. Quando você verteu uma na outra, ficou amarelo. Aí o cara se espantou. Caraca, eu misturei duas substâncias diferentes, porque houve uma reação química. O que você deve estar se perguntando agora é o seguinte: tio Marco, como é que eu ia saber que iodeto de chumbo ele é um precipitado, ele é um sólido? Meus queridos, por causa da tabela de solubilidade. Gente, é uma questão que caiu na prova que, assim, que ela exige que você saiba quais são as substâncias insolúveis. Então, eu vou colocar para você aqui as principais. E você deve anotar, porque essa tabela é gigantesca. Só que eu vou colocar bem pequenininho, resumo para você fazer uma tatuagem no seu pé. Beleza? Então, olha só. Você vai colocar assim, ó. Anota assim no seu caderninho, ó. Nitrato, clorato e acetato são solúveis. Cloreto, brometo, iodeto, menos prata, chumbo. Anota essa tabela que é um resumo do resumo, hein? E HG, sulfato, menos cálcio, ó, são os insolúveis, hein? Estrôncio, bário e chumbo. Então, olha só, pessoal, como é que você vai guardar isso aí? Vai guardar assim, ó. Nitrato, clorato. Vamos cantar? Bora botar pra quebrar esse negócio? Dá o seu gostinho aí, compartilha isso aí. E o seguinte, e bora cantar? Vamos botar pra quebrar? Hein? Essa tabela você tem que decorar. Tio Marco, tem que decorar. Então é o seguinte, você vai cantar. Olha só. Nitrato, clorato e acetato são solúveis. Nitrato, clorato e acetato são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos também são. Menos prata, chumbo e HG. Sulfatos, que beleza. Todos são solúveis. Menos cálcio, estrôncio, bário, chumbo. Caraca, até beijei o microfone. Guardou a musiquinha? Sucesso, né? Então, olha só. Essa tabela você tem que fazer uma tatuagem no seu pé. Não pode esquecer.
Ah, tio Marco, por isso que o nitrato de sódio você colocou aquoso aqui, né? Porque ele é solúvel. Será? Ó, nitrato, tá vendo aqui, ó? Nitratos são solúveis. Por isso que eu botei aqui aquoso. Ah, iodeto de chumbo, você botou sólido, tio Marco, ou seja, um precipitado. Ah, aqui, ó, cloretos, brometos e iodetos, menos prata, chumbo e Hg é o chumbo aqui, ó. Então, eu vou cantar mais uma vez para você guardar essa tabela. Nitratos, clorato e acetato são solúveis. Nitratos, clorato e acetato são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos também são. Menos prata, chumbo e Hg. Sulfatos, que beleza. Todos são solúveis. Menos cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Beleza? Guardou? Então essa tabela aqui era necessário, era uma ferramenta importante para você matar a questão. Tranquilo, pessoal? Então, ó, você fez isso aí, você montou a reação, balanceou e você poderia escrever alguma coisa aí nessa questão aí, ó. Ele está perguntando para a gente o seguinte: explique o que possibilitou a percepção de José quando ao seu equívoco. Você poderia escrever assim: José percebe o erro, pois ao misturar as duas soluções, houve a formação de um precipitado, né? Ou seja, de uma substância sólida. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, através da formação desse precipitado, dessa substância sólida, aí ele falou, caramba, aconteceu uma reação química, são duas substâncias diferentes. Tranquilo? Seguinte, ó, o estrôncio é um metal que apresenta boa condução de calor e eletricidade, mas que não é encontrado no estado metálico na natureza, sob a forma de sulfato. É largamente utilizado na produção de fogos de artifício, dada a coloração avermelhada de seu íon, com a distribuição eletrônica apresentada pelo íon estrôncio. Gente, sublinha isso aí, ó. Ele quer saber a distribuição eletrônica do íon estrôncio. Beleza? Então vamos lá, gente. Ele quer saber a distribuição do íon estrôncio. Gente, eu gosto de explicar química. Você, ó, tem um canal de química com dicas de química. Na descrição do vídeo você tem lá o link do canal. Você vai perceber que eu sou um professor que eu não fico fazendo macetinho pro cara aprender química, entender química, pro cara matar a questão. Eu vou te explicar o que acontece. Porque é mais fácil, né, pessoal? Quando você tem a ferramenta correta, você mata qualquer questão. Por exemplo, o estrôncio. Ih, tossezinha chata. O estrôncio, pessoal, ele quer saber a distribuição eletrônica do estrôncio. Dica para você. O estrôncio, pessoal, você sabe que o estrôncio, ó, ele é de qual família? Se você olhar para a família 1A, hoje li na capa da revista O Caso do Francês. A família 2A, bebi, magnésio. Ó, hoje li na capa, aqui é capa, aqui da minha borrachinha, aqui é capa, e borrachinha abençoada, aqui é capa, oi, capa. Bebe magnésio na casa do senhor Bara. Ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Beleza? Então essa família 1A e 2A. O estrôncio, meus queridos, ele pertence à família 2A. É isso que eu ia botar a tabela todinha aqui, mas vou botar para a gente economizar tempo. Ele é da família 2A. O que significa isso? Quando ele pertence à família 2A, se ele pertence à família 2A, quer dizer que ele tem carga fixa. Quer dizer que ele vai gerar um íon estrôncio 2+. É sempre 2+ a carga do estrôncio, beleza? É carga fixa. E o cara quer dar um A, é sempre 1+, não muda, beleza, pessoal? Então ele quer que você faça a distribuição eletrônica desse íon aqui, ó, íon estrôncio, ou seja, estrôncio 2+. Dica para você: você não vai fazer a distribuição direta do íon. Não faça essa besteira.
Primeira coisa que você vai fazer é fazer a distribuição como se ele fosse um átomo, ou seja, eletricamente neutro. O número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Para você matar essa questão, você tem que montar o diagrama de Linus Pauling. Vamos lembrar como é que faz isso? Vamos lá? O átomo tem quantas camadas? O átomo tem 7 camadas, tio Marco. Ele tem 7 camadas. Quais são? K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada comporta uma quantidade de elétrons. Você lembra disso? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Hey! 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Hey! Bom, pessoal, no canal tem isso aqui montado detalhadamente. Vou montar rapidinho aqui para ficar bacana, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Lembrando que o somatório aqui, ó, 10 com 6 com 2 tem que dar 18. 32, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Lembrando que 14 com 10 com 6 com 2 tem que dar 32. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. E aqui tem umas setinhas aqui, ó. Ó, essas setinhas aqui é o seguinte, significa que está em ordem crescente de energia. Eu não vou fazer o diagrama todo não, você pode completar aí na sua casa, mas até aqui vai nos ajudar, beleza? Então o estrôncio tem o número atômico 38, aí você vai lá, 1S2, depois vem quem? Ó, desceu, você vai subir 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3D10. Depois do 3D10 vem quem? 4P6, ó, 4P6. Depois vem quem? 5S2. Vamos conferir se realmente já deu aí? Até aqui, ó, 2, 2, 4 com 6, 10, né? Até aqui deu 10. 2 com 6 com 2 dá 10. 10, 20, 36, 38. Beleza. Gente, depois que você fizer a distribuição por subníveis para o átomo, agora que você vai pensar para o cátion. Agora. Tio Marco, ele não quer saber do átomo, ele quer saber do cátion, né, tio Marco? E eu já te falei que o estrôncio, ele gera o cátion 2+, porque ele é da família 2A, tem carga fixa, não é isso? Então, como é que ficaria a distribuição eletrônica para o cátion, estrôncio, que ele está perguntando? Só uma observação importante, ó. Esse 2+ aqui quer dizer que ele perde 2 elétrons. Da onde? Da sua última camada. Tio Marco, mas eu não consigo identificar a última camada. Eu vou te ajudar. A última camada é o seguinte, ó. Eu vou mudar a canetinha aqui, ó, para você visualizar. Ó, primeira camada, camada K. Segunda camada, camada L. Terceira camada, camada M. Só para fazer uma revisão completa, a camada K comporta no máximo quantos elétrons? 2. A camada L comporta no máximo quantos elétrons? 6 com mais 2, 8. A camada M comporta no máximo quantos elétrons? Aqui tem 8 com mais 10 dá quanto? 18. KLM, a próxima camada, ó, KLMN. Tem quantos elétrons? 4S2, 4P6 dá quanto? 8. E a última camada, KLMNO. Tem quantos elétrons? 2. Então, se o cara te perguntasse a distribuição por subníveis está aqui em cima, essa aqui seria a distribuição por camadas. A camada de valência é a última camada do átomo. Quem é a última camada? K ou O? Muito bem, jovem. É a camada O. Mas quem é a camada O, tio Marco? É o 5S2, que tem 2 elétrons na camada O. Tá vendo aqui, ó? 2 elétrons. Agora, o íon estrôncio, você vai fazer a distribuição com esse 2+ aqui, ou seja, ele perdendo 2 elétrons. Ficaria como? Ó,
Fazendo bonitinho aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Depois vem o 4P6. E eu não vou escrever o 5S2. Por que que você não vai escrever o 5S2? Porque ele está dizendo aqui, ó, que ele perdeu 2 elétrons, ó. Perdeu 2 elétrons. Como na última camada, que é a O, tem 2 elétrons, ele vai perder esses 2 elétrons aqui, ó. Então, essa camada aqui vai ficar vazia. Então, você vai escrever até o 4P6. Após ter feito isso, você vai procurar isso aqui, ó, nas alternativas. Você pode procurar isso aqui nas alternativas? Ah, tio Marco, vai dar letra A de amor. O cara botou uma introdução bonita aqui pra caramba, só para nós economizarmos tempo. Isso aqui tudo foi introdução, ó, da questão, ó. Tudo isso aqui foi introdução da questão, ó. O cara veio falando da questão, da pandemia, papapá. Depois eu vou deixar aí, você vai ler essa questão toda, só pra gente ganhar tempo. Vamos passar já lá para esse parágrafo aqui, ó. Sabendo, vamos passar já para cá, ó, que a questão começa aqui. Em cima só foi somente um blá blá blá. Então vamos lá. O cara falou o seguinte, ó, sabendo que o gás carbônico é responsável pelo crescimento da massa e considerado que o rendimento dessa fermentação para a produção de uma massa para pão é de 75%, sublinha isso aí, ó, 75%. Então o cara falou aqui que o rendimento dessa reação é de 75%, isso é importante. Aí o cara botou o seguinte, ó, quantos pães seriam necessários a partir de 3,6 gramas de glicose se hipoteticamente um pão necessitasse de 48 centímetros cúbicos de gás carbônico na CNTP? Então olha só, o cara falou que para cada um pão, eu vou tirar esse dado, ó, um pão, o cara ia precisar, para formar um pão, o cara ia precisar de 48 centímetros cúbicos de gás carbônico. Essa informação aqui eu tirei da questão, vou deixar aqui do lado pra gente aqui, beleza? Aí o cara falou de gás carbônico na CNTP, essa é outra informação importante. O que é CNTP? Alguém sabe dizer o que é CNTP? Muito bem! Condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros, beleza? Então vamos lá. Aí o cara me deu aqui a massa da glicose, essa aqui é a glicose, ó. Essa aqui é a glicose, C6H12O6, ó. Massa igual a 36 gramas, quer dizer 3,6 gramas, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 3,6 gramas. O cara falou que o rendimento é de 75%. Na verdade, nós queremos saber qual é o volume de gás carbônico na CNTP. É isso que ele quer saber. Para gerar que você 3,6 gramas de glicose vai sofrer uma fermentação, processo de fermentação, e vai gerar gás carbônico. Esse volume de gás carbônico vai expandir o pão, beleza? Aí ele falou que para expandir um pão eu preciso de 48 centímetros cúbicos. Só que eu não sei qual é o volume de gás carbônico que vai ser gerado aqui nessa reação usando 3,6 gramas de glicose. É isso que eu quero achar. O volume de gás carbônico na CNTP. Beleza, gente? Lembrando que CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer que um mol de qualquer gás, vou botar aqui, ó, de qualquer gás, ocupa 22,4 litros. Beleza? Então vamos lá. Gente, quando o cara te der uma reação, a equação tem que estar balanceada. Não esquece disso. Ah, eu posso fazer sem estar balanceada, tio Marco? Não, você não pode fazer, porque não vai acertar a questão. Tem que estar balanceada. Nesse caso aqui, ele já deu balanceado, ó. 2 vezes 2, 4 carbono no produto, com mais 2 aqui dá 6. E eu tenho 6 carbonos aqui no reagente, já está balanceado então a equação. Então vamos lá. Estequiometria, eu sempre vou relacionar aquilo que foi dado e aquilo que foi pedido.
Como é que eu faço isso, tio Marco? Então vamos lá. Para cada... Eu quero achar o volume de gás carbônico. Então vamos lá. Para cada, ó, cálculo, vou botar o título aqui, ó. Cálculo do volume do CO2. Você coloca um título bonitinho, retira os dados do problema com a letra bonita. Aí vamos lá. Para cada 1 mol de glicose, C6H12O6, vai gerar 2 mol de gás carbônico. Da onde você tirou isso, tio Marco? Da primeira linha da equação balanceada, ó. Beleza? 1 mol de glicose para 2 mol de CO2. Tranquilo? Gente, a primeira linha sempre sai da equação balanceada em todos os problemas de estequiometria, tá? Sem exceção. Ai, tio Marco, lá no canal, lá tem vários problemas de estequiometria explicando detalhadamente isso aí. Então vamos lá, meus queridos. Olha só. Gente, o que ele me deu da glicose? Ah, ele me deu massa, tio Marco, 3,6 gramas. Aqui tá escrito mol. Caraca, tá na mesma unidade? Não. Então vou transformar esse mol para massa. O que é o mol da glicose? É a massa molecular expressa em gramas. Gente, calcular massa molecular, eu creio, pela fé, que todos que estão assistindo a live agora saibam fazer, né? Sua prova é daqui a pouco. Mas eu vou fazer um pequeno lembrete aqui, tá? Vou fazer aqui do lado aqui, ó. Olha só. C6H12O6. Ficaria como? O carbono vale 12, não é isso? O hidrogênio vale 1 e o oxigênio 16. Então, meus queridos, ó, calculando a massa molar da glicose. O carbono vale 12, só que eu tenho quantos carbonos? 6. Mais o hidrogênio vale 1, só que eu tenho quantos carbonos? 12. Mais o oxigênio vale quanto? 16. Só que tem quantos carbonos? 6. Se você multiplicar isso aqui e somar, você vai achar 180 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Que para cada 1 mol da glicose, eu tenho 180 gramas. Só que aqui eu tenho 1 mol. Então, eu tenho quanto? 180 gramas de glicose. C6H12O6. Está para... Aqui está escrito 2 mol, ó. 2 mol de CO2. Só que eu quero achar o que do gás carbônico, tio Marco? Só para você lembrar. Nós queremos achar o volume do gás carbônico nessa etapa do problema. Então, vamos lá. O cara não falou que está na CNTP? Falou. Isso quer dizer que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Está aqui. Só que eu não tenho 1 mol de gás carbônico. Eu tenho quantos mol de gás carbônico? 2. Então, 2 vezes 22,4 litros de CO2. Como é que se lê isso? Para cada 180 gramas de glicose, vai ser gerado esse volume de gás carbônico. Só que eu não tenho essa massa de glicose. Qual é a massa que eu tenho de glicose que ele deu? 3,6 gramas. Quando eu tiver 3,6 gramas de C6H12O6, qual é o volume? V. Fazendo essa matemática aqui, você vai achar V igual a 0,9 litros de CO2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Poxa, tio Marco, achei o volume de gás carbônico produzido. Esse volume que você achou aqui é o volume se o rendimento fosse de 100%. Aqui, ó, como o rendimento é igual a 75%, vírgula, temos, na sua provinha discursiva, você pode esquematizar assim. Ou seja, 0,9 litros de CO2 é o volume produzido se o rendimento fosse de 100%. Só que o rendimento foi de quanto que ele falou na questão? Ah, tio Marco, o rendimento foi de 75%. Ou seja, 75%, qual é o volume? V'. Vou chamar de V'. Por quê? Porque eu quero, acho legal V'. V' é igual. Se você multiplicar em cruz, dividir, etc e tal, você vai achar aqui, ó, 0,67 litros.
Gente, tá aqui bonitinho, beleza? Vou passar esse litros para centímetros cúbicos. É só multiplicar por 1000, né? Só para você lembrar, eu vou separar aqui, ó. Só para você lembrar, 1 litro equivale a 1000 ml. ml, para quem esqueceu a aula de revisão, ml é igual a centímetros cúbicos. Então, se eu escrevo 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos, é a mesma coisa. Galera, o chat está parado, vocês estão me escutando aí? Tranquilo? Como é que tá a situação? Tá entendendo? Então, ó, aqui é só multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000 é você andar 3 casinhas para a direita. 1, 2, 3. Ou seja, 670 centímetros cúbicos. Beleza? Tá aqui bonitinho aqui, ó. Gente, só que qual é a pergunta do problema? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Coisa bonita. Ele quer saber quantos pães seriam produzidos com esse volume de gás carbônico. Por isso que ele falou que um pão ele precisa de 48 centímetros cúbicos. Então aqui, ó, se um pão, ó, cálculo, coloca um título para deixar sua discursiva organizada, cálculo do número de pães. Como é que fez isso? O cara falou que um pão ia necessitar de um volume de 48 centímetros cúbicos. Só que eu não gerei 48 centímetros cúbicos. Eu gerei quantos centímetros cúbicos? 670 centímetros cúbicos. Qual é o número de pães? Qual é o número de pão aqui? X. Fazendo a matemática é igual a 14 pães. Beleza? Dica, como a pergunta do problema foi o número de pães, né, produzidos com esse volume liberado de gás carbônico, você pode, para deixar só discursivo elegante, você pode vir aqui e escrever assim, ó. Resposta. O número de pães produzidos, foi 14. Beleza? Tranquilo? O número de pães produzidos é igual a 14. Pessoal, eu queria saber se está tudo bem até agora. Tá tudo tranquilo. Vamos lá se manifestar aí. Cadê a Dona Esther? Cadê o Mário? Cadê a galera? Não esquece de dar o gostinho não, pessoal. Daqui a pouco o professor da biologia, o professor Rômulo, o gato da biologia, vai estar com vocês, quebrando tudo. Beleza? Coloca aí no chat pra mim. Tá tudo certo, tudo bonitinho. Entendeu aqui o problema? Temos aqui o Hélio, monstro. Professor, é isso aí, professor, obrigado. Tamo junto. Professor Hélio também vai estar quebrando tudo com vocês hoje à tarde, juntamente com o professor Lucas Nunes. Você tem que ficar grudado hoje aqui no YouTube, tendo essa intubação de conteúdo. Galera, tá tudo certinho? Entenderam como é que foi a situação? Meu diretor? Professor Lucas? Professor Lucas, aqui o meu diretor chegou aqui agora. Pessoal, como foi programado, né? A gente fez isso aí no tempo de 1 hora. Não, ainda tem mais tempo ainda. Tem mais um tempinho. Já terminou? Já fechou já? Já fechou. Não. Então, olha só, meus queridos, vamos ver aqui o que está escrito aqui. Professor, tem como você colocar a imagem um pouco menor só para eu tirar um print? Tem sim. Tem sim. Mas de qual questão, Gabriela? Conta pra gente a questão que a gente faz agora. Fala pra gente a questão que a gente faz isso agora aqui. Pessoal, o combinado foi assim, a gente dar um conteúdo numa hora, né? E bater um papo com vocês.
Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí, espero que eu tenha lembrado algumas coisas. Deixa eu ver se ela vai mostrar qual é a questão. Calma aí. O Mário chegou, botou, precisava muito relembrar o cálculo com gás. Dessa aí mesmo. Aí agora eu só Dessa aí mesmo? Pera aí, um de cada vez aqui. Essa questão... a resolução, né, Gabriela? Essa última, isso. Meu diretor aqui vai assessorar aqui, coisa bonita. Tira o print aí. Vou deixar nessa posição, Gabriela. Aí depois a gente já segue e você tira o print. Do aí. próximo. Já vamos diminuímos, você tira esse print, depois a gente anda mais um pouquinho, você tira mais um. Há uns 5 segundinhos, aí sobe. Só já vai conseguir tirar. Agora já pode subir Conseguiu. para a próxima posição. Vamos aí aqui. Isso aí. Aí tira o próximo print aí. E pronto. E galera, lembrando que daqui a pouco tem o Rômulo, daqui uns 15 minutinhos ele entra ao vivo aí. Aula com o professor Rômulo. Tá quase. Pessoal, pode finalizar, diretor? Pode sim. Pode Então, sim. pessoal, olha, de coração, obrigado aí por você ter participado. Espero ter ajudado, né? E gruda aí na gente aí nesse projeto Quero Medicina. A gente é o grupo aqui, o professor Lucas, tio Marco, o professor Rômulo, o Gado da Biologia e o professor Hélio. Cara, daqui a pouquinho o professor Rômulo vai pular aqui pra dentro e vai quebrar tudo. À tarde, 1h15, o professor Lucas Nunes com o tupete de madeira mais lindo do Brasil. E o professor Hélio. Cara, vai ser sensacional. Gente, divulga essa live aí, compartilha com seus amigos e espero de coração ter ajudado vocês a lembrar alguns conceitos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Tem alguma coisa no chat lá? Não, só agradecimento. Só. Para elas um beijo, para eles um abraço.